Parte 1. Do feudalismo ao capitalismo. Sacerdotes, guerreiros e trabalhadores. O trabalho na Idade Média, o sistema agrícola, o servo e o senhor. A situação da nobreza, da realeza e do clero. Os diretores dos filmes antigos costumavam fazer coisas estranhas. Uma das mais curiosas era seu hábito de mostrar as pessoas andando de carro, depois de descerem atabalhoadamente e se afastarem sem pagar ao motorista. Rodavam por toda a cidade, divertiam-se ou se dirigiam a seus negócios, e isso era tudo, sem ser preciso pagar nada. Assemelhavam-se em muito à maioria dos livros da Idade Média, que por páginas e páginas falavam de cavalheiros e damas engalanados em suas armaduras brilhantes e vestidos alegres, em torneios e jogos. Sempre viviam em castelos esplêndidos, com fartura de comida e bebida. Poucos indícios há de que alguém devia produzir todas essas coisas, que armaduras não crescem em árvores e que os alimentos que não crescem têm que ser plantados e cuidados. Mas assim é. E tal como é necessário pagar por uma corrida de táxi, assim alguém nos séculos X a XII tinha que pagar pelas diversões e coisas boas que os cavaleiros e damas desfrutavam. Também alguém tinha que fornecer alimentação e vestuário para os clérigos e padres que pregavam, enquanto os cavaleiros lutavam. Além desses pregadores e lutadores, existia na Idade Média um outro grupo, os trabalhadores. A sociedade feudal consistia nessas três classes: sacerdotes, guerreiros e trabalhadores, sendo que o homem que trabalhava produzia para ambas as outras classes, eclesiásticas e militar. Isso era muito claro, pelo menos para uma pessoa que viveu naquela época e que assim comentou o fato, pois cavalheiros e servos da igreja vivem daqueles que duro trabalho fazem. Qual era a espécie de trabalho? Nas fábricas ou nas usinas? Não, simplesmente porque ainda não existiam. Era o trabalho na terra, cultivando o grão ou guardando o rebanho para utilizar a lã no vestuário. Era o trabalho agrícola, mas tão diferente de hoje que dificilmente o reconheceríamos. A maioria das terras agrícolas da Europa Ocidental e Central estava dividida em áreas conhecidas como feudos. Um feudo consistia apenas em uma aldeia e várias centenas de acres de terra arável que circundavam, e nas quais o povo da aldeia trabalhava. Na orla da terra arável havia geralmente uma extensão de prados, terrenos ermos, bosques e pastos. Nas diversas localidades, os feudos variavam de tamanho, organização e relação entre os que habitavam, mas suas características principais se assemelhavam de certa forma. Cada propriedade feudal tinha um senhor. Dizia-se comumente do período feudal que não havia senhor sem terra, nem terra sem um senhor. O leitor já viu com certeza fotografias das construções senhoriais medievais. É sempre fácil de reconhecê-las porque, fosse um castelo ou apenas uma grande propriedade rural, eram sempre fortificados. Nessa moradia fortificada o senhor feudal vivia ou o visitava, já que frequentemente vezes possuía vários feudos. Alguns senhores chegavam mesmo a possuir centenas de feudos, com sua família, seus empregados e funcionários que administravam a propriedade. Pastos, prados, bosques e ermos eram usados em comum, mas a terra arável se dividia em duas partes. Uma, de modo geral, a terça parte de todo, pertencia ao senhor e era chamado de seus domínios. A outra ficava em poder dos camponeses, que então trabalhavam a terra. Uma característica curiosa do sistema feudal é que as terras não eram contínuas, mas dispersas em faixas, mais ou menos como na figura seguinte. A terra de trabalho era ocupada por A, se espelhava por 3 campos e estava dividida em faixas, nenhuma das quais vizinha da outra. Da mesma forma, a do camponês B, e assim sucessivamente. Nos primórdios do sistema feudal, o mesmo se dava com as propriedades senhoriais. Também eram divididas em faixas esparsas, entremeando-se a outras, mas nos seus últimos anos a tendência foi de formar um só bloco. A cultura em faixas foi típica do período feudal. É claro
que era muito dispendiosa e, passadas algumas centenas de anos, foi totalmente posta de lado. Hoje sabemos muito mais sobre as plantações alternadas, fertilizantes e mil e uma formas de conseguir maior produção do solo do que os camponeses feudais. O grande progresso na época foi a substituição do sistema de 2 por 3 campos. Embora os camponeses feudais soubessem ainda quais colheitas que melhor se sucederiam a fim de não esgotar o solo. Na verdade, sabiam que o cultivo do mesmo tipo todos os anos no mesmo local era ruim, e assim mudavam o plantio de campo para campo todo ano. Num ano, a colheita para alimentação trigo-centeio seria feita no campo 1. Paralelo à colheita para fabrico de bebidas, a cevada, no campo 2, enquanto o campo 3 permanecia de pousio, pasto de lado, para um descanso de um ano. Eis o esquema aproximado de uma cultura em 3 campos. Campo 1 no primeiro ano, trigo. No ano 2, cevada. No terceiro ano, descanso. No campo 2, a cevada. No segundo ano, em descanso. E no terceiro ano, trigo. Campo 3, em descanso no primeiro ano. No segundo ano, trigo. E no terceiro ano, a cevada. Eram essas, portanto, as duas características importantes do sistema feudal. Primeiro, a terra arável era dividida em 2 partes, uma pertencente ao senhor e cultivada apenas para ele, enquanto a outra era dividida entre muitos rendeiros camponeses. Segundo, a terra era cultivada não em campos contínuos tal como hoje, mas pelo sistema de faixas espalhadas. Havia uma terceira característica marcante, o fato de que os camponeses trabalhavam não só as suas terras, mas também a propriedade do senhor. O camponês vivia numa choupana do tipo mais miserável possível, trabalhando longa e arduamente em suas faixas de terras espalhadas. Todas juntas tinham em média uma extensão de 6 a 12 hectares na Inglaterra, 15 a 20 na França. Conseguia arrancar do solo apenas o suficiente para uma vida miserável. Teria vivido melhor não fora o fato de que 2 ou 3 dias por semana tinha que trabalhar para a terra do senhor sem pagamento. Tampouco era esse o único trabalho a que estava obrigado. Quando havia pressa, como em época de colheita, tinha primeiro que cegar o grão nas terras do senhor. Esses dias de dádiva não faziam parte do trabalho normal, mas isso ainda não era tudo. Jamais houve dúvida quanto à terra mais importante. A propriedade do senhor tinha que ser arada primeiro, semeada primeiro e ceifada primeiro. Uma tempestade ameaçava fazer perder a colheita? Então era a plantação do senhor a primeira que deveria ser salva. Chegava o tempo da colheita, quando a ceifa tinha que ser rapidamente concluída? Então o camponês deveria deixar seus campos e cegar o campo do senhor. Havia qualquer produto posto de lado para ser vendido no pequeno mercado local? Então deveriam ser o grão e o vinho do senhor o que o camponês conduzia ao mercado e vendia primeiro. Uma estrada ou uma ponte necessitavam de reparos, então o camponês devia deixar seu trabalho e atender à nova tarefa. O camponês desejava que seu trigo fosse moído ou suas uvas esmagadas na prensa de largar? Poderia fazê-lo, mas tratava-se de moinho ou prensa do senhor e exigia-se o pagamento para sua utilização. Eram quase limitadas as imposições do senhor feudal ao camponês. De acordo com um observador do século XII, o camponês nunca bebe o produto de suas vinhas, nem prova uma migalha do bom alimento. Muito feliz será se puder ter seu pão preto e um pouco de sua manteiga e queijo. Tivesse ganso gordo ou galinha, e no cesto bolo de fina farinha, seu senhor ia ganhar tudo o que tinha. O camponês era então um escravo? Na verdade, chamavam-se de servos, a maioria dos terratenentes, da palavra latina servus, que significa escravo. Mas eles não eram escravos, no sentido que atribuímos à palavra quando a empregamos. Mesmo se tivesse havido jornais na Idade Média, nenhum anúncio como o seguinte, que apareceu na Charleston Courier, em 12 de abril de 1828. Teria sido encontrado em suas páginas. Uma família valiosa, como jamais se ofereceu para venda, consistindo em uma cozinheira de cerca de 35 anos,
sua filha com cerca de 14 e seu filho com cerca de 8. Serão vendidos juntos ou apenas em parte, conforme interessar ao comprador. Esse desmembramento de uma família de escravos negros, segundo a vontade do dono, não aconteceria numa família unida sem depender do desejo do senhor feudal. Se o escravo era parte da propriedade, podia ser comprado ou vendido em qualquer parte, a qualquer tempo. O servo, ao contrário, não podia ser vendido fora de suas terras. Seu senhor poderia transferir a posse do feudo a outro, mas isso significava apenas que o servo teria que servir ao novo senhor. Ele próprio, porém, permaneceria em seu pedaço de terra. Esta era uma diferença fundamental, pois concedia ao servo uma espécie de segurança que o escravo nunca teve. Por pior que fosse o seu tratamento, o servo possuía família e lar e a utilização de alguma terra. Tinham realmente segurança, acontecia por vezes que uma pessoa livre, mas que por um motivo ou outro se encontrava arruinada sem lar, terra ou comida, oferecer-se-ia a algum senhor como servo, uma corda no pescoço e uma moeda na cabeça. Havia vários graus de servidão, tendo sido difícil aos historiadores delinear todos os matizes das diferenças entre os diversos tipos. Havia os servos dos domínios, que viviam permanentemente ligados à casa do senhor. Trabalhavam em seus campos durante todo o tempo, não apenas por 2 ou 3 dias na semana. Havia camponeses muito pobres, chamados de fronteiriços, que mantinham pequenos arrendamentos de 1 hectare, mais ou menos a orla da aldeia, e os aldeães, que nem mesmo possuíam um pequeno arrendamento, mas apenas uma cabana, e deviam trabalhar para o senhor como braços contratados, em troca de comida. Havia os vilãos, que, ao que parece, eram servos com maiores privilégios pessoais e econômicos. Distanciavam-se muito dos servos na estrada que conduz à liberdade. Gozavam de maiores privilégios e menores deveres para com o senhor. Uma diferença importante também está no fato de que os deveres que realmente assumiam eram mais preciosos que os dos servos. Isso constituía grande vantagem, porque então os vilãos sabiam qual a sua exata situação. O senhor não podia fazer-lhes novas exigências. Alguns vilãos estavam dispensados dos dias de dádiva e realizavam apenas as tarefas normais de cultivo. Outros simplesmente não desempenhavam qualquer tarefa, mas pagavam ao senhor uma parcela de sua produção, de uma forma muito semelhante ao que fazem hoje os nossos meeiros. Ainda outros não trabalhavam, mas faziam seu pagamento em dinheiro. Esse costume se desenvolveu com o passar dos anos e posteriormente tornou-se muito importante. Alguns vilãos eram quase tão abastados quanto homens livres e podiam alugar parte da propriedade do senhor, além de seus próprios arrendamentos. Assim, havia alguns cidadãos que eram proprietários independentes e nunca se viram obrigados a tarefas do cultivo, mas pura e simplesmente pagavam uma taxa ao seu senhorio. A situação dos cidadãos, aldeãs e servos confunde-se através de muitas fases. É difícil estabelecer exatamente quais eram determinadas as posições real de cada classe. Nenhuma descrição do sistema feudal pode ser rigorosamente precisa, porque as condições variavam muito de lugar para lugar. Não obstante, a certeza sobre alguns pontos fundamentais em relação à prática todo o trabalho escravo do período feudal. Os camponeses eram mais ou menos dependentes. Os senhores acreditavam que existiam para servi-los. Jamais se pensou em termos de igualdade entre senhor e servo. O servo trabalhava para a terra e o senhor manejava o servo. E no que se relacionava ao senhor, pouca diferença havia entre o servo e qualquer cabeça de gado de sua propriedade. Na verdade, no século XI, um camponês francês era avaliado em 38 soldos, enquanto um cavalo valia 100 soldos. Da mesma forma que o senhor ficaria aborrecido com a perda de um boi, pois dele necessitava para o trabalho da terra, também o aborrecia a perda de qualquer um de seus servos, gado humano necessário ao trabalho na terra. Assim sendo, se o servo não podia ser vendido sem a terra, tampouco podia deixá-la. Seu arrendamento era chamado título de posse, mas pela lei o título de posse mantinha o servo, não o servo ao título.
Se o servo tentava fugir e era capturado, podia ser punido severamente, mas não havia dúvidas de que tinha que voltar. Nos anais do Tribunal do Feudo de Bradford, período de 1349 a 1358, há o seguinte sumário. Ficou provado que Alice, filha de William, serva do senhor, reside em York. Por consequente, que seja levada presa. Além disso, como o senhor não queria perder qualquer um de seus trabalhadores, havia regras estipulando que os servos ou seus filhos não poderiam casar-se fora dos domínios, exceto com uma permissão especial. Quando o servo morria, seu herdeiro direto podia herdar o arrendamento, mediante o pagamento de uma taxa. Eis um exemplo, tal como consta nos mesmos anuais do tribunal. Robert, filho de Roger, filho de Richard, que possuía um terreno de 3 hectares de terra arrendada, está morto. E logo John, seu irmão e herdeiro, tomou posse das terras do arrendamento, para si e seus herdeiros, de acordo com o costume do feudo. Paga ao senhor 3 shillings de multa por entrada. Na citação acima, são importantes as palavras de acordo com o costume do feudo. Constituem a chave para a compreensão do sistema feudal. O do feudo significava, então, o que a legislação do governo de uma cidade ou condado significa hoje. O costume no período feudal tinha as forças das leis do século XX. Não havia um governador forte na Idade Média capaz de se encarregar de tudo. A organização no todo baseava-se num sistema de deveres e obrigações do princípio ao fim. A posse da terra não significava que pudéssemos fazer dela o que nos agradasse como hoje. A posse implicava deveres que tinham que ser cumpridos, caso contrário, a terra seria tomada. As obrigações que os servos tinham para com os senhores e as que o senhor deveria ao servo, por exemplo, proteção em caso de guerra, eram todas estabelecidas e praticadas de acordo com o costume. Acontecia sem dúvida que às vezes o costume era transgredido tal como hoje em dia as leis. Uma briga entre 2 servos seria resolvida no tribunal do senhor de acordo com o costume. Uma briga entre um servo e um senhor tendia sempre a ser solucionada favoravelmente ao senhor, já que podia ser o juiz da disputa. Não obstante, houve casos em que um senhor que frequentemente violava os costumes fosse chamado a se explicar, por sua vez, ao seu senhor imediato. Esse fato se verifica particularmente na Inglaterra, onde os camponeses podiam ser ouvidos no tribunal real. O que acontecia em caso de disputa entre os senhores de 2 feudos? A resposta a essa pergunta nos leva a um outro fato interessante sobre a organização feudal. O senhor do feudo, como o servo, não possuía terra, mas era ele próprio vassalo de outro senhor mais acima na escala. O servo ou aldeão arrendava a sua terra do senhor do feudo, que por sua vez arrendava a terra de um conde, que já a arrendara de um duque, que por sua vez arrendara de um rei. E às vezes ia ainda mais além, e um rei arrendava a terra de um outro rei. Essa estruturação do poder está bem patente no seguinte excerto dos arquivos de um Tribunal de Justiça da Inglaterra de 1279. Roger de Saint-Germain arrenda uma casa e suas dependências, faixa de terra de Robert, obrigado ao pagamento de 3 pence ao já mencionado Robert de quem ele arrenda, e ao pagamento de 6 pence a Richard, em lugar do citado Robert que deste arrenda. E o mencionado Robert arrenda de Alan, pagando-lhe 2 pence por ano. E Alan de William, o mordomo, e o mesmo William, e o mesmo Gilbert, e agora já confundi tudo, pula isso aí. Isso não significa, é claro, que essa faixa de terra era de tudo quanto Alan, William ou Gilbert, etc., que arrendavam. De forma alguma, o feudo em si podia ser a única propriedade de um cavaleiro, ou uma pequena parcela de um grande domínio que constituía parte do feudo ou imensa concessão de terra. Alguns nobres possuíam vários feudos, outros alguns domínios, e outros tinham vários feudos espalhados por alguns diferentes.
Na Inglaterra, por exemplo, um barão rico tinha propriedade formada por cerca de 790 arrendamentos. Na Itália, vários grandes senhores possuíam cerca de 10.000 feudos. Sem dúvida, o rei, que nominalmente era dono de toda a terra, possuía várias propriedades espalhadas por todo o país. As pessoas que arrendavam diretamente ao rei, fossem nobres ou cidadãos comuns, eram chamadas de principais arrendatários. À medida que o tempo corria, as propriedades maiores tendiam a ser divididas em arrendamentos menores, mantidos por um número cada vez maior de nobres de uma linhagem ou de outra. Por quê? Simplesmente porque os senhores descobriam a importância de ter tantos vassalos quanto pudessem, e a única forma de conseguir era cedendo parte de sua terra. Hoje em dia, terras, fábricas, usinas, minas, rodovias, barcos e maquinaria de todo tipo são necessárias à produção das mercadorias que utilizamos, e chamamos um homem de rico pelos bens desse tipo que possui. Mas no período feudal, a terra produzia praticamente todas as mercadorias de que se necessitava, e assim, a terra, e apenas a terra, era a chave da fortuna de um homem. A medida de riqueza era determinada por um fator, a quantidade de terra. Esta era, portanto, a disputa continuamente, não sendo por isso de se surpreender que o período feudal tenha sido um período de muitas guerras. Para vencer as guerras, era preciso assambarcar tanta gente quanto possível, e forma de fazê-los era contratar guerreiros, concedendo-lhes terras em troca de certos pagamentos e promessas de auxílios, quando necessário. Assim, por um artigo de documento francês do ano de 1200, soubemos que eu, conde de Platino de Troyes, dou a conhecer para o presente e futuro que concedi em honorários a Jocelyn e seus herdeiros o feudo que se denomina Gilencourt. O mesmo Jocelyn, além disso, por esse motivo, tornou-se meu vassalo. Como vassalo do conde, provavelmente esperava-se de Jocelyn, entre outras coisas, que prestasse serviços militares a seu senhor. Talvez tivesse que promover um certo número de homens inteiramente armados e equipados por um número específico de dias. Os serviços de um cavaleiro na Inglaterra e na França geralmente consistiam em 40 dias, mas contratavam-se homens para prestar apenas metade do serviço a que o cavaleiro era obrigado, ou um quarto e etc. No ano de 1272, o rei francês estava em guerra, e assim convocou seus arrendatários militares para o exército real. Alguns atenderam à convocação e cumpriram seu dever no devido tempo, outros enviaram substitutos. Os príncipes e nobres que mantinham terras em trocas dos serviços militares concediam-nas, por sua vez, a outros nas mesmas condições. Os direitos contraídos e os deveres em que incorriam variavam consideravelmente, mas eram quase os mesmos na Europa Ocidental e uma parte da Europa Central. Os arrendatários não podiam dispor da terra como desejavam, pois tinham que obter o consentimento de seus senhores e pagar certos impostos se transferissem a outrem. Do mesmo modo que o herdeiro das terras camponesas tinha que pagar uma taxa ao seu senhor ao tomar posse de sua herança. Assim, os herdeiros de um senhor também pagavam essa obrigação ao senhor imediato. Se um vassalo morria e o herdeiro não completara a idade de entrar em posse da herança, então o senhor tomava conta da terra até que ele atingisse a maioridade. A teoria era de que o herdeiro menor não seria capaz de cumprir os deveres sob os quais a terra era arrendada, e assim o senhor dela se encarregava até que ele atingisse a maioridade, e nesse meio pagamento guardava todos os lucros. Os herdeiros mulheres tinham que obter o consentimento do senhor para casar. Em 1221, a condessa de Nevers assim reconheceu esse fato. Eu, Matilda, condessa de Nevers, dou a conhecer a todos quantos vejam esta carta que jurei sobre o sagrado evangelho ao meu senhor mais querido Philippe, pela graça de Deus, o ilustre rei da França, que lhe prestarei serviços bons e fiéis contra todos os homens e mulheres vivos, e que não casarei senão por sua vontade. Se uma viúva desejava casar-se outra vez, ia ser paga uma taxa a seu senhor, segundo constatamos desse registro inglês, datado de 1316, referente à viúva de um arrendatário.
O rei a todos que etc. saudação, sabei que, por uma taxa de 100 shillings, que nos foi paga por Joan, ex-mulher de Simon, falecido, a quem consideramos a honra das terras de Wallingford, damos a licença mesma a Joan para casar-se com quem deseje, desde que esteja no sujeito. Por outro lado, se uma viúva não queria casar-se outra vez, tinha que pagar para não ser obrigada a fazê-lo segundo a vontade do seu senhor. Alice, condessa de Warwick, presta contas de 1000 libras para que lhe seja permitido permanecer viúva por tanto tempo quanto desejar, e não ser obrigada a casar pela vontade do rei. É brincadeira, né? Tem que pagar para casar, tem que pagar para não casar. Esses eram alguns dos deveres a quem um vassalo estava obrigado para com seu senhor feudal, em troca da terra e proteção que havia recebido. Havia outros. Se o senhor era tomado como refém por um inimigo, estava entendido que seus vassalos ajudariam a pagar por sua libertação. Quando o filho do senhor era sagrado cavaleiro, devia, pelo costume, receber uma ajuda de seus vassalos, talvez para pagar as despesas das festividades comemorativas. Em 1254, um homem chamado Baldwin se opôs a efetuar esse pagamento porque alegou o rei, cujo filho estava sendo sagrado cavaleiro, não era seu senhor imediato. Venceu a questão nessa base, de acordo com os anais do Tesouro inglês. Concede-se o mandato ao corregedor de que o senhor Baldwin de Freville não arrenda diretamente ao rei in capite, mas de Alexandre e Alexandre William, e William do bispo, e o bispo rei in capite, como mesmo Baldwin diz. Então, o mencionado Baldwin ficará livre da obrigação que lhe foi imposta para o auxílio de armar o cavaleiro filho do rei. Justo. Observe-se que entre Baldwin e o rei havia uma série de habituais senhores. Observe-se também que um deles era o bispo. Isso constitui um fato importante, mostrando que a Igreja era parte e membro desse sistema feudal. Sob certos aspectos, não era importante quanto o homem acima de todos, o rei, mas sob outros aspectos, era muito mais importante. A Igreja constituía uma organização que se estendeu por todo o mundo cristão, mais poderosa, maior e mais antiga e duradoura que qualquer coroa. Tratava-se de uma época muito religiosa e a Igreja, sem dúvida, tinha um poder e um prestígio espiritual tremendo. Mas, além disso, tinha riqueza, no único sentido que prevalecia na época: as terras. A Igreja foi a maior proprietária de terras no período feudal. Homens preocupados com a espécie de vida que tinham levado e desejosos de passar para o lado de Deus antes de morrer, doavam terras à Igreja. E outras pessoas, achando que a Igreja realizava uma grande obra de assistência aos doentes e aos pobres, desejando-lhe ajudá-las nessa tarefa, davam-lhe terras. Alguns nobres e reis criaram o hábito de, sempre que venciam uma guerra e se apoderavam das terras do inimigo, doavam parte delas à Igreja, até que se tornou proprietária de algo de 1/3 da metade de todas as terras da Europa Ocidental. Bispos se situaram na estrutura feudal da mesma forma que condes e duques. Esta concessão de um feudo ao bispo de Beauvais, em 1167, é a prova disso. Eu, Luís, pela graça de Deus, rei da França, torno público a todos os presentes, bem como aos que virão, que em Nantes, em nossa presença, o conde Henri concedeu o feudo de Savant a Bartolomeu, bispo de Beauvais, e seus sucessores. E por isso, aquele feudo mencionado, bispo empenhou a palavra e assumiu o compromisso de cavaleiro de servir com justiça ao conde Henri, e também concordou em que os bispos que lhe sucederem procederão igualmente. E exatamente como concebia a terra de um senhor, também a Igreja agia, ela própria como senhor. O abade Fraurice também cedeu a Robert, filho de William, as terras de 4 geiras, a serem mantidas como feudo,
e prestará serviço em pagamento, isto é, sempre que a igreja prestar seu serviço ao rei, ele fará metade desse serviço pela mesma igreja. Nos primórdios do feudalismo, a igreja foi um elemento dinâmico e progressista. Preservou muito da cultura do Império Romano, incentivou o ensinamento e fundou escolas, ajudou os pobres, cuidou das crianças desamparadas em seus orfanatos e construiu hospitais para os doentes. Em geral, os senhores eclesiásticos da igreja administravam melhor suas propriedades e aproveitavam muito mais suas terras que a nobreza leiga. Mas há outro aspecto da questão. Enquanto os nobres dividiam suas propriedades a fim de atrair simpatizantes, a igreja adquiria mais e mais terras. Uma das razões por que se proibia o casamento aos padres era simplesmente porque os chefes da igreja não desejavam perder qualquer parte de suas terras por terem que ser deixadas em herança aos filhos de seus integrantes. A igreja também aumentou seus domínios através do dízimo, taxa de 10% sobre a renda de todos os fiéis. A respeito, assim, se refere um famoso historiador. O dízimo constituía um imposto territorial, e o imposto de renda e um imposto de transmissão muito mais oneroso do que qualquer taxa conhecida nos tempos modernos. Agricultores e camponeses eram obrigados a entregar não apenas um décimo exato de toda a sua produção. Cobravam-se dízimos de lã e até mesmo de penugem de gansos. Pela própria relva, a parada ao longo da estrada pagava-se o direito de portagem. O colono que deduzia as despesas de trabalho antes de lançar o dízimo às suas colheitas era condenado ao inferno. À medida que a igreja crescia enormemente em riqueza, sua atividade econômica apresentava tendência em superar a sua importância espiritual. Muitos historiadores argumentam que, como senhor feudal, não era melhor e, em muitos casos, era muito pior do que os feudatários leigos. Tão grande era a opressão de seus servos pelo cabido de Notre-Dame de Paris, no reinado de São Luís, que a rainha Blanche protestou com toda a humildade, ao que os monges replicaram que eles podiam matar seus servos de fome se lhe aprouvesse. Alguns historiadores pensam até que se exagerava o valor de sua caridade. Admite o fato de que a igreja realmente ajudava os pobres e doentes, mas ressaltavam que ela era o mais rico e poderoso proprietário de terras da Idade Média, e argumentam que, comparado ao que poderia ter feito com sua tremenda riqueza, não chegou a realizar nem mesmo tanto quanto a nobreza. Ao mesmo tempo que se suplicava e exigia a ajuda dos ricos para fazer sua caridade, tomava o maior cuidado em não sacar muito profundamente de seus próprios recursos. Esses críticos da igreja observavam ainda que se ela não houvesse tratado tão mal a seus servos, não teria extorquido tanto o campesinato e haveria menos necessidade de caridade. O clero e a nobreza constituíam as classes governantes. Controlavam a terra e o poder que delas provinha. A igreja prestava ajuda espiritual enquanto a nobreza proteção militar. Em troca, exigiam pagamento das classes trabalhadoras sob a forma de cultivo das terras. O sistema feudal, em última análise, repousava sobre uma organização que, em troca de proteção, frequentemente ilusória, deixava as classes trabalhadoras à mercê das classes parasitárias e concedia a terra não a quem cultivava, mas aos capazes delas se apoderarem. Fim do primeiro capítulo. Longo?